Olá, pessoal, boa noite. Olá, boa noite a todos. Como vocês estão? Faz tempo que a gente não se vê, hein? Olá, Tudo senhor bem? Fábio por Olá. aqui. Como vai? Tudo bom, Fábio? Bem-vindo. Oi, pessoal. Olha aí, a Graça já tá aí também. Boa noite. Tudo bem? Faz um tempinho que a gente não aparece por aqui. Nós estávamos aí bem envolvidos no projeto Creativice. Foi uma semana da transformação criativa muito especial, né? Foi bastante corrido, mas muito prazerosa. Foi uma semana ótima. A gente fez uma série de lives lá pelo YouTube. Então, a gente de evento online foi fantástico a interação com o pessoal e a gente gostou bastante. Então, a gente falou sobre transformação criativa, sobre a importância da criatividade. Olá. Olá! Nossos Oi, convidados especiais chegaram. Como vocês estão? boa noite, tudo bem? Queremos ouvir sobre o Criativo e se pode continuar falando. A gente estava contando um pouquinho da semana da transformação criativa. Mas antes de tudo, boa noite para Boa vocês. Boa noite a todo noite. mundo. Boa noite, Simone e Hector. É muito bom ter vocês de volta e a gente aqui de volta nessa série de lives. A gente já estava É, com saudade. a gente É, estava né? com saudade depois daquela semana. A gente estava contando aqui que foi bem corrida, mas foi muito gostoso, foi muito legal. A gente, olha, foi um banho de conteúdo, assim, para tudo quanto é lado. Foi muito legal, assim. É verdade. A gente ficou mais de 1h30 todos os dias ali, respondendo perguntas, interagindo com o pessoal, falando sobre criatividade e inovação. E aí a gente conseguiu, inclusive, ensinar algumas técnicas, fazer alguns exercícios ali ao vivo, alguns exercícios Sim. muito simples, assim, mas o pessoal tinha a oportunidade de praticar um pouco, né, sobre o pensamento criativo. Então, foi bem legal estar lá no nosso canal do YouTube. Inclusive, foi nossa estreia no canal. A gente não É, tinha ainda conteúdo no Legal. YouTube. é, Foi bem gostoso estrear com esse evento. foi uma maneira de estrear e foi muito gostoso, né? Lógico, vocês participaram lá com a gente, foi um prazer, um privilégio ter vocês lá conosco. Então foi muito gostoso. E aí, é, desde o dia 8 a gente lançou o nosso curso Creatives, então já está no ar. Então o pessoal depois entra lá no. A gente colocou o link na bio. Está muito legal. Assim, é um projeto que a gente idealizou ele durante o período do início da pandemia, sabe? Foi. Então, Muito assim, trabalho, né? Todos esses dias. assim, é um projeto que tem muito de nós nesse projeto, sabe? Foi realmente um conteúdo que a gente criou, que nós tivemos que nos desenvolver, tivemos que criar, tivemos que utilizar todo esse conhecimento para nós, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, naquele turbilhão de diversas mudanças, a gente teve que se reinventar, Verdade. utilizamos essas técnicas assim para né, se manter em pé e continuar. A gente, né, a Desloque passa por uma transformação criativa mesmo, e a gente começou a ver que muitas pessoas estavam passando pela mesma dificuldade, e a gente viu como que a gente pode contribuir com todo mundo, e daí surgiu essa ideia, fomos pensando, tal, o curso, daí, né, o nome do curso, né, o ato de ser criativo, de colocar essas ideias em prática, entender a questão do propósito, entender um pouco do cenário atual também, porque fica todo mundo bombardeado por essas, né, milhares de informações, e como a criatividade tem muito a ver com o lado otimista, também, né, ficou mais enfatizado nesse momento ainda tantas notícias negativas no mundo, né? Então, É isso aí. A gente é, queria É levar um legal. pouquinho de pensamento Isso. otimista e ajudar as pessoas a entenderem que dá para virar o jogo, né? Mas a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, como passaram nesse tempo, projetos, como que anda é, o trabalho aí. Eu sei que vocês têm também desempenhado um trabalho fantástico, vários projetos. Conta um pouquinho para a gente como que foram esses dias que a gente ficou sem se ver. Olha, o mesmo de sempre, a gente segue no nosso
embrião de aplicativo, fazendo algumas aulas, programando cursos também novos. Então, nós também estamos aqui usando a criatividade, a performance criativa de todas as formas possíveis. Também Pesquisa, né? acompanhamos o bastante das lives de vocês daquela semana. Para quem está nos ouvindo, vale a pena ir lá no canal da Desloque e conferir o conteúdo de vocês, que está muito bom. O curso também, a gente sabe que vocês construíram ele com muito carinho, muita criatividade, muito cuidado. Então, eu acho que vale muito a pena as pessoas conferirem, porque tudo que a gente tem feito aqui nas nossas lives com vocês, a gente cada vez mais percebe como a criatividade ela é importante no dia a dia das pessoas e como ela faz diferença, né? Para que as pessoas tenham uma vida melhor e mais tranquila, mais feliz, mais leve, como vocês colocaram. E o legal é que, digamos assim, o tema de hoje ele vem muito, muito oportunamente, né? Vocês vivenciaram um processo bastante intenso agora de, enfim, produção, criação, a coisa pegando, e certamente a questão do erro, no momento de você, deve ter se apresentado de várias maneiras, né? Muitas. Então, é exatamente sobre isso que a gente quer contribuir hoje aqui, né? Porque é um ponto muito relevante, muito interessante, e que faz a diferença entre a gente ter uma postura criativa, produtiva, ou não. Então, vai depender muito do como que a gente vai encarar e como que a gente vai, digamos, manejar esse tema, né? E, na verdade, é tudo muito novo para todos nós. Então, praticamente é uma experimentação o que a gente vai fazendo em função de ser tudo virtual, tudo online. De fato, é tentativa e erro e aprendizagem o tempo inteiro, full time. Então, é muito interessante a gente poder falar sobre isso, porque é como tem acontecido para todos nós, para vocês e para as pessoas que estão nos ouvindo. Como lidar com isso? Então, todo dia a gente tem uma experiência nova, todo dia podia ter sido melhor, e como é que a gente vai indo sem se atrapalhar com este que poderia ter sido melhor, né? Não, digamos assim, não encarar como erro e sim como uma oportunidade de aprendizagem. Isso. É verdade. A gente tem que entender essa cultura mesmo, que influencia muito, né, essa percepção do erro. Porque a nossa cultura, ela não encara o erro de uma maneira favorável, pelo contrário. A nossa cultura encara o erro como fracasso, como incompetência. E essa é a primeira barreira que a gente tem que transpor para ajudar as pessoas a entenderem que o erro faz parte de um processo de desenvolvimento e que a partir do erro a gente constrói novas soluções e soluções refinadas e mais robustas e melhorias, mas a gente tem uma dificuldade, né, já inerente em nós de aceitar o erro como parte do processo. Então, eu acho que o nosso papel aqui é começar ajudando as pessoas a quebrar esse paradigma de que o erro faz parte do processo de desenvolvimento desde que a gente nasce, né? Então, desde que a gente começa a aprender os primeiros movimentos, os primeiros passos, então, através do erro, é que a gente vai aprimorando os comportamentos, os movimentos, e a partir disso a gente vai se desenvolvendo, né? Então, é um tema muito interessante, a gente gosta muito. É um tema que eu particularmente adoro, tá? Adoro. Assim, ó, eu lembro quando eu me deparei com conteúdo muito específico sobre esse tema, foi logo no início da minha carreira, que eu comecei a trabalhar na indústria automotiva, e ali um amigo indicou para mim um livro chamado Jeito Toyota de se Trabalhar. Ou seja, aquilo ali fala total sobre a cultura do erro, né? Então, o que hoje muitas pessoas entendem como técnicas agile e por aí vai. Então, essas técnicas rápidas e agiles são totalmente baseadas nesse conteúdo. Então, acho que, para mim, aquele livro é um dos primeiros, pelo menos os mais modernos e recentes, né? Conteúdos que falam sobre a cultura do erro
aplicado na nossa economia atual e como isso funciona, né? Então, Sim. fazer essas técnicas de agile, né, que hoje recebe estão com esse nome, mas se você verificar, muitos conteúdos são iguais, só que com outra nomenclatura. Processos Métodos ágeis. ágeis, É, né? o processo, Para as pessoas entenderem. eles dizem, principalmente numa visão geral, que assim, não necessariamente é você fazer rápido, mas é simplesmente você fazer uma vez, sabe? Então, a cultura do erro está muito ligada a isso, a você testar, entender que a falha é boa, mas procurar, lógico, errar menos, só que aprender, né, com esse erro, e aí buscar evolução e fazer direito, né? E aí você vai evoluindo ao longo do tempo. Então, a indústria automotiva, que é uma cadeia gigantesca, né? Não só na parte do desenvolvimento, mas também na produção, e são assim, tudo é muito grande, tudo é muito global, tudo, sabe? Essas questões ficam muito evidentes, porque um pequeno detalhe, ele tem uma cadência muito grande, né? Então, assim como custos de peças e custos de produções são realmente caçados centavos, porque é um produto que é feito aos milhares durante muitos anos e diversas partes do mundo, ou seja, a escala ela vai muito grande, ou seja, o menor erro ali, ele também é escalado. Então, acho que para mim a minha principal referência bibliográfica sobre esse tema é o jeito que eu tenho de trabalhar. Assim, acho que ele tem uma essência para as pessoas entenderem o que a gente vai falar um pouco aqui hoje. É interessante esse ponto que tu trazes, Stefano, porque a gente pode pensar essa questão do erro talvez em dois momentos, ou dois domínios, né? O erro durante o processo, digamos assim, criativo, e o erro durante a execução das coisas. Então, são dois domínios diferenciados. Então, por exemplo, um erro, por exemplo, numa linha de produção é algo que não deveria ocorrer. Tipo, se faz de tudo para que se evite 100%. Claro que não existe o 100%, né? Tipo, mas se chegar a 99,9% é o que é preciso, por exemplo, numa linha de produção, uma linha de montagem de uma indústria, de algo que, enfim, que qualquer erro ali pode acarretar uma série de problemas. Mas tem uma outra questão do erro na construção de alguma coisa, na solução, no aprendizado, né? Então, a Helena estava colocando antes que a cultura do erro traz com ela, desde cedo, a gente vai, digamos assim, entre aspas, aprendendo que o erro é algo que deve ser evitado. Tipo, nós não podemos cometer erros, né? Então já começa, digamos assim, torta esse enfoque, né? E a gente sabe que o erro, se a gente, como a gente comentou outras lives, se a gente conseguir lidar com uma situação com o olhar, com o mindset, com a mentalidade de uma oportunidade, de um crescimento, como eles dizem, mentalidade de crescimento. Quando a gente tem esse olhar, a gente consegue aproveitar o erro para a aprendizagem. E aí que está o grande ganho da coisa, né? Enquanto, digamos assim, a nossa mentalidade ela não ainda está bem desenvolvida no sentido de mentalidade de crescimento, de aproveitar as coisas como oportunidades, vai ser difícil as pessoas conseguirem mudar radicalmente a mentalidade. Então, é preciso investir nessa mudança gradual da mentalidade, porque a gente sabe, a mentalidade mais fixa, a mentalidade onde o erro ele tem que ser evitado e uma coisa que é negativa, entre aspas, ele é um modelo que não funciona, não é o melhor modelo. O melhor modelo é aquele que o erro faz parte do aprendizado e como falam nas startups, né, nos empreendimentos, por exemplo, das startups. Errar rápido para poder arrumar rápido. Ou seja, o erro tem que aparecer, o erro tem que acontecer. Mas, enfim, isso a gente começa a falar e não para se for falar, né? Para mim, assim, para mim, assim, a questão principal do erro, que sempre envolve ele, nessas duas vertentes que você falou, que eu acho que é bem legal de dividir, mas um ponto que eu vejo assim, fundamental é o nosso controle emocional.
porque eu já tive, assim, diversas vezes nessas questões, lidando com erro nessas duas vertentes. Tá? Então, assim, fazendo o projeto e só errando e não dando certo e não conseguindo, muitas vezes porque você precisa está buscando a aprovação de alguém e essa aprovação não vem. Ou então você está tentando solucionar um problema que você não consegue solucionar e você bota ideia e não vai. Então, isso é muito frustrante. Então, você tem que saber lidar com essa frustração. Então, requer uma inteligência emocional muito grande. Então, você tem que realmente respirar e saber lidar com isso. E o que você falou também da parte de produção, por exemplo, nossa, várias vezes eu me deparei com esse problema. Então, principalmente trabalhando em indústria automotiva, quantas vezes você não recebeu um telefonema de uma pessoa com altíssimo cargo hierárquico dentro da empresa falando assim, está dando problema na linha do carro tal agora e a gente precisa resolver esse problema, hoje. Já. Só que aquilo que ele falou, falou assim, cara, mas essa peça, a gente ficou, 7 meses fazendo isso. Como é que eu vou fazer o que eu fiz em 7 meses, numa tarde? Chega desse jeito, assim, chega atropelando tudo. Então, dentro de uma empresa, uma estrutura hierárquica, são, assim, quantas vezes já não me deparei naquelas situações, todo mundo para o que está fazendo, todo mundo para a sala de reunião agora. Você para a empresa, você chama todos os times, todas as pessoas e faz reuniões com 100, 200 pessoas numa sala. Hoje que está meio complicado, mas na época, né, pré-pandemia. E aí todo mundo, precisamos resolver. Modelo Task Force, só que um peso muito forte, assim, Estresse absoluto. Muito estresse do chefe. Você tem que fazer isso. Então, você tem que se controlar emocionalmente para falar assim, senão você faz qualquer coisa e depois surge outro erro, porque é aquela coisa, você tem que fazer certo, né? Você tem que corrigir o erro. Antes de você corrigir aquele. Então, acho que esse, para mim, é o principal estado mental que envolve ali nesse ponto, de você ter essa serenidade, conseguir manter o controle e ter a visão calma para você não fazer esse erro gerar outro, porque nas duas maneiras ele sempre vai envolver uma questão psíquica muito complexa, né, de muito estresse. E envolve pensar rápido, decidir rápido, né? Então isso exige muita energia, demanda energia. E muitas vezes a gente não está preparado para esses problemas, né, tão repentinos, coisas tão inesperadas. Então, trabalhar esse controle emocional, como o Stefano falou, usar dessas ferramentas, como vocês mesmos, né, ensinam muito bem com o trabalho de vocês, de respiração, para controlar, né, todo esse estresse, essa pressão, essa produção excessiva de cortisol, adrenalina, que vai realmente ser grandiosa num momento de pressão como esse, para que a gente tenha melhores condições de raciocinar com mais clareza. Porque a gente sabe que altos níveis de cortisol também inibem um pouco a capacidade, né, racional, ali, analítica, crítica. Hoje trancar tudo. Sim. O exercício da respiração é ótimo nesse momento. Ótimo. Eu queria trazer uma ideia baseada no que o Stefano colocou da cultura da Toyota e que também a cultura da educação japonesa, ela é uma cultura que ensina a aprender com o erro. Então, nas escolas, as criancinhas, elas já aprendem a valorizar o erro como uma forma de aprendizagem. Mas, contraditoriamente, os japoneses hoje eles têm um índice de suicídio mais alto no planeta, né? Um dos mais altos do planeta. E então, como é que a gente vai entender essa incoerência de uma cultura milenar que ela digamos assim, cultiva digamos, né, o valor do erro como uma oportunidade de aprendizagem, e quando as pessoas são adultas, elas não suportam aquilo que elas chamam de fracasso. E acabam optando pelo suicídio, ou às vezes até morrem de tanto trabalhar. Então, o Stefano e o Hector trouxeram duas coisas bem importantes que eu queria sinalizar, que eu li uma vez uma matéria sobre o problema dos japoneses terem esse alto índice de suicídio, e a gente percebe aqui que eles, embora valorizem o erro na escola,
ainda em algumas empresas, eles perderam muito dos valores milenares deles, das filosofias orientais, que é valorizar a caminhada e não o resultado. Então, se perdeu muito no caminho e as pessoas vão perdendo isso. Apesar de elas entenderem que o erro pode ser uma aprendizagem, elas ficam visando resultados e produtividade. E não ficam visando a aprendizagem, o crescimento, a caminhada e o processo criativo. Então, é preciso a gente entender que, além de aproveitar o erro como uma oportunidade de aprendizagem, também é preciso valorizar a caminhada. Porque se isso não for feito de uma forma profunda e também com inteligência emocional, porque japonês não parece ser um povo que investe muito em inteligência emocional, então falta inteligência emocional e falta resgatar valores mais profundos de vida. Porque mesmo que queira aprender com o erro, está querendo aprender com o erro para ter resultado. E não para valorizar a caminhada e a aprendizagem, como o Hector colocou. Então, se eu não estou tentando aprender com o erro para valorizar a caminhada e, de fato, aprender com ele, mas sim buscar o resultado, o que eu vou ter? Pressão, ansiedade, medo, depressão, muitos problemas que podem levar ao suicídio. Então, é bem importante que as pessoas que estão nos ouvindo, elas pensem de uma forma integral. Quando a gente fala da cultura do erro e da importância de aprender com ele, de errar rápido e aprender rápido, não é para ter mais resultados, mas é para valorizar a caminhada. A experiência, né? A experiência que se está tendo. Seja ela de que natureza for. Na vida, no profissional, no estudo, tudo vai ter este valor. Para mim o erro ele tem uma ligação direta com a novidade. Eu acho que se você quer fazer algo novo e diferente, você vai estar muito mais sujeito a erros e eventos inesperados, porque é algo novo. Então, para mim, eu acho que quem não sabe lidar com um erro vai para o tradicional, vai para aquilo que ele já conhece. Então, você não consegue lidar com essa questão do novo, com o criativo, sem lidar com o erro. Então, assim, é um pró e um contra, é algo que vem junto e faz parte. Vai ter uma dificuldade de inovar, né? De trazer uma proposta nova, de uma nova estratégia. Vai ser sempre limitado, de certa maneira. Isso eu aprendi na prática, sabe? Lidando com pessoas, principalmente pessoas técnicas, que são pessoas que vão viabilizar a ideia que eu estou propondo. Então, você depende de pessoas com alto conhecimento técnico para produzir um produto, para assim, diversas questões que fazem parte do time. E são pessoas que por não terem não gostarem de ir por esse caminho, mas eu digo não necessariamente por a pessoa, pelo lado pessoal da pessoa, mas sim pela organização, mas que ali acaba sendo representada por uma pessoa ou por um time, que são, né, departamentos, times e às vezes até a pessoa em si, mas vamos falar aqui do departamento que não quer lidar com erro, não quer problemas, quer evitar problemas a qualquer custo, e o qualquer custo é não fazer algo novo. Então, eu, na indústria automotiva, quantas vezes já não me deparei com situações onde um engenheiro propõe: vamos fazer assim igual o carro tal, tipo o carro, sabe? Tipo, eu lembro quando eu estava desenvolvendo o Cobalt, que está na rua hoje. Eu lembro de uma reunião, o engenheiro falou assim: vamos fazer assim igual a gente fez no Monza. Tipo, assim, sabe? Pô, mas é um carro, você está falando um carro de 20 anos atrás. Eu não posso fazer uma coisa igual. Tipo, eu tenho que fazer algo novo. Mas a pessoa quer fazer algo, tipo, eu sei que funciona, então eu vou seguir com aquilo que eu sei que funciona. Tipo, eu entendo o seu ponto, só que eu não quero fazer algo igual, eu quero fazer algo diferente, e esse algo diferente zona de pode não conforto, funcionar, né? mas se a gente não testar, como é que eu vou descobrir? Tipo, é um porém. Então, assim, você tem que saber lidar com isso. E isso é muito difícil para você lidar pessoalmente, né? Que a pessoa, como você falou, a questão da escola, de se aprender. Então, a gente não aprende, né? Assim, a educação tradicional,
né? A gente tem a visão, digamos, icônica do errou é régua na mão, né? É uma punição física, assim, a gente tem isso que acontecia lá atrás. O que era? Errou, né? A criança erra, a professora dá batia com a régua na mão. E a gente leva um pouco disso, né, para a nossa vida e acaba definindo um pouco a visão de mundo. Então, eu, né, Sim. desenvolvi muito isso, mudei essa minha visão de mundo e aprendi a lidar com essa parte do erro. Falei assim, ó, se você vai fazer algo novo, isso aqui vai estar junto, não tem como. Não dá para você ter só uma parte da novidade sem conseguir lidar. O exercício e o desafio é você aprender a dissociar, né, o erro do projeto e o erro do processo com o fracasso pessoal, né? Entender que o erro, as pessoas acabam entendendo que o erro faz parte daquela essência. Sempre erro, nunca dá certo. Então, transfere isso para algo muito pessoal. Então, o desafio é esse, dissociar isso, né? Um erro de processo, de projetos. E aí, a gente bate muito nessa tecla, né? Da mentalidade e dessa cultura de encarar problema como algo terrível, como algo ameaçador sempre, quando a gente pode começar a transformar nossa mentalidade imaginando que problemas são oportunidades, né? E a partir do erro, sim, muitas coisas hoje que são criadas, soluções, as mais criativas, as mais interessantes, vieram inclusive a partir de erros que dentro de um processo foi detectado uma falha, não funciona desse jeito, então alguém teve que pensar numa maneira mais aprimorada e mais excelente para aquilo funcionar e para que se tornasse uma solução ainda melhor. Então, muitos produtos, serviços são aprimorados a partir dos erros e dos fracassos, né? E muitas empresas existem hoje a partir disso, né? Coisas que não funcionaram, projetos que deram errado, empresas que quebraram e que, a partir desse desafio, tiveram que se reinventar, tiveram que ressuscitar, tiveram que pensar numa nova maneira de fazer as coisas. Então, a gente precisa ajustar, é um ajuste de percepção, porque a nossa percepção está moldada nessa cultura que erro é igual fracasso. Então, uma coisa que eu ia trazer é exatamente até para as pessoas levarem em conta, trazerem isso conscientemente, registrar isso, que existe uma tendência natural de evitação do erro, por toda uma cultura, por todo, enfim, a tendência da pessoa ficar na zona de conforto para não correr o risco de errar e enfrentar aquilo como erro. Então, tem que ter digamos assim, duas premissas para seguir. Uma, entender que a evitação faz parte, é uma tendência natural. Beleza. Quando a pessoa, digamos assim, se conscientiza disso, ela pode perceber em si os mecanismos, os momentos que isso ocorre e ela fica mais consciente sobre isso. E daí ela pode, então, pensar na segunda coisa, que é, ok, é uma tendência natural que acontece, mas eu sei que com o erro eu aprendo mais. O erro, ele é uma oportunidade de aprendizagem. Então, são dois momentos, tipo, um é sair da zona de que natural, de tendência natural, de que o erro tem que ser evitado, para migrar para o segundo momento, que é, ok, eu vou em direção ao erro até, eu quero errar mais, eu preciso experiência para ter o aprendizado. E quando a gente estava pensando sobre o tema de hoje, eu lembrei, eu fiz uma simulação mental, né, de uma situação do tipo, da pessoa ter uma, digamos assim, tem uma situação em que ela tem, vamos supor, a oportunidade de fazer algo novo, que é o que a Helena tinha comentado, né? A inovação, ela é prejudicada por esse receio, por essa evitação do erro, né? Então, para a gente poder ter uma coisa nova, uma solução nova, um caminho novo, um resultado novo, a gente precisa se expor, a gente precisa fazer diferente, e isso já predispõe a erro. Então, voltando a outra questão, se eu encarar o erro como algo
que pode ser positivo, então eu vou conseguir me permitir mais, arriscar mais, explorar mais, enfrentar mais. Sim, vai ficando cada vez mais fácil se expor, arriscar, errar mais e lidar com o erro, com menos pensamentos depreciativos, como a Helena estava colocando. E também, já que é a nossa proposta aqui de trazer a neurociência para o nosso debate, o que se sabe, por exemplo, em termos de exames de imagem sobre o erro, é que quando a pessoa está errando, aumentam as conexões cerebrais. Quando ela está acertando, o cérebro não fica tão ativo e tão conectado. Então, essa conexão cerebral, ela tem a ver com aquilo que a gente tem falado aqui, com a neuroplasticidade, com a capacidade que o cérebro tem de fazer novos caminhos, novas conexões e ter novas aprendizagens e formas de solucionar problemas. Então, o que se sabe é que quando nós estamos errando, a gente está fazendo, na verdade, novas conexões. O cérebro está traçando novos caminhos. Ele aciona o que ele já sabe, ele tenta buscar algo que ele, né, a partir do que ele já sabe, criar algo novo, e depois ele junta aquilo que ele já sabe com algo novo, daquela situação que é nova. E esses três momentos, então, vão fazer uma conexão maior nas nossas sinapses, e isso então vai fazer com que a gente fique com o nosso cérebro mais ativo. E aí vai dar todo, digamos assim, esse processo que vocês estão falando de que a pessoa começa a ficar mais tranquila para experimentar, e aí ela vai entender que é importante cometer novos erros, porque erros diferentes daquele que eu cometi antes, porque se eu estou vivendo e não estou cometendo novos erros, alguma coisa está estranho, porque eu não estou vivendo de verdade, né? Estou ali fazendo sempre as mesmas coisas sem aprendizagem. Então, é muito importante as pessoas saberem que sim, né, está provado através de exames de imagem que a gente fica mais esperto errando do que acertando. Mas um complemento importante, a gente estava lendo o artigo, é que eles fizeram um comparativo, né? Em momentos onde a pessoa estava errando ou estava acertando, enfim, e verificavam as conexões, a ativação cerebral, mas eles fizeram uma outra correlação que tem a ver com aquilo que eu tinha comentado antes, a mentalidade da pessoa. Se ela tem uma mentalidade de crescimento, esse efeito ele acontece e é potencializado. Quando a pessoa não tem essa mentalidade, isso já fica mais deficitário, não ocorre tanto dessa maneira. Então, é preciso conjugar essas duas coisas. Essa mentalidade para o crescimento, ou seja, aceitar que o erro faz parte, e a outra parte da ativação é até quase que ocorre em nível inconsciente, mas ela só é registrada e só é, digamos assim, válida se a pessoa realmente ela tem uma mentalidade nesse sentido de crescimento. Então, por isso que, reforçando, vale muito a pena, no primeiro momento, no primeiro plano, apostar, desenvolver, investir nessa mudança de mentalidade, de ver essas coisas de uma outra maneira. E claro que também é importante o que a Helena normalmente coloca nas nossas lives, é a questão do ambiente. Um ambiente seguro para o erro, para a tentativa e o erro. Seja na empresa, seja na escola, seja em casa, um ambiente interno, eu criar um ambiente comigo em que eu aceito a minha aprendizagem a partir daquele erro, mas também a gente criar este ambiente nas empresas, nas escolas, em que existe uma compreensão e não uma ideia, como a gente colocou, que de repente está sendo lá um probleminha na educação dos japoneses. Se fala do erro, mas não se aceita o erro de fato. Então, eles são treinados para errar e aprender com o erro, mas não são, digamos assim, trabalhados internamente para, de fato, lidar bem com aquela situação.
Então, existe um treinamento para o erro, mas não existe uma aceitação, a questão emocional, a valorização da caminhada. E isso vai criar este ambiente psicológico seguro para que a pessoa de fato aprenda. Porque ela vai precisar ter a mentalidade de crescimento, mas ela também precisa ter onde praticar. Porque se ela tem a mentalidade de crescimento, mas não existe uma aceitação no ambiente, na empresa, também não vai favorecer. Ou mesmo a criança na escola. A criança na escola que está tentando aprender e ela entende que ela pode errar e pode aprender, mas a professora não, e vai corrigir ela, e vai dar nota pelos seus acertos e não pelas suas tentativas, essa criança vai acabar aprendendo que ela precisa eliminar o erro. E assim vai indo todo este equívoco até a vida profissional. Para mim, uma frase que é uma frase que coloca pressão em qualquer pessoa é quando você vai fazer algo e alguém fala para você, não pode errar, hein? Pronto. Né? Tipo, já colocou todo o peso do mundo em cima. Isso, inclusive, é uma coisa... A gente está falando aqui, eu acho que essa pressão do erro, né, de não pode errar, faz com que a gente erre ainda mais, né? Para mim, acho que é por isso que eu falei. Contraproducente. Quando você tem essa urgência de corrigir algo, muitas vezes, quando eu lido com situações tipo, nossa, eu errei e eu preciso corrigir meu erro. A primeira coisa que eu faço é tipo, parar e tomar um café. Tipo, primeira coisa, eu tenho que estar calmo, porque no desespero, eu lembro aqui daquele filme do Mr. Bean, que ele tem que cuidar de um quadro, e aí ele vai lá, ele espirra e suja o quadro, e ele tem que limpar, ele fica desesperado em limpar o quadro, aí ele vai lá e limpa o quadro com thinner. Só e pior. o erro dele, ele começa... Vai crescendo. Porque ali ele tá... É uma visão cômica dessa pressão que a gente... Tipo, eu não posso errar, ele vai lá e tenta corrigir e erra mais. Depois ele vai lá e erra mais. E, tipo, é mais ou menos isso que acontece, né? Com essa pressão do erro. Você não pode errar. Então, eu quero perguntar para vocês, assim, essa questão, como que as pessoas podem lidar com essa pressão? Tirar um pouco esse peso, assim, tipo... Né? Como que a psicologia pode ajudar essas pessoas, além dos exercícios que vocês já falam, né? Sobre a respiração e tudo mais? Sabe que eu estava falando isso, eu já estava pensando numa situação em que, quando a Simone falou da questão do ambiente, né? O ambiente propício, o ambiente seguro, o ambiente que te permite esse exercício do erro, do aprendizado. Por exemplo, tem ambientes, falando agora em empresas, né? Onde o erro ele não é admitido, onde o erro ele é, que nem tu falou, essa pressão não pode errar, ela acaba sendo contraproducente, porque se a pessoa soubesse um pouco sobre psicologia ou, né, ou como as coisas assim, digamos assim, se processam na nossa mente, talvez não iria usar esse tipo de frase ou esse tipo de modo de se expressar. Ele poderia até passar uma mensagem, mas de uma outra forma que desse para a pessoa uma segurança ou, no mínimo, não atrapalhasse, porque a questão toda já ajuda quem não atrapalha, né? Então, se a pessoa, E daí pensei, a outra coisa que eu pensei é o seguinte, existem dois momentos, ou melhor, dois ambientes, o ambiente externo, que eu não controlo, e o ambiente interno, que depende só de mim. Se tem um chefe, alguém que vai colocar pressão, tipo, eu não tenho controle sobre isso. Então, onde que eu tenho que apostar? É no meu ambiente interno, tipo, se eu ouvir de alguém me dizer, olha, tu não pode errar, hein? Essa frase eu já tenho que ter trabalhado antes para eu poder escutar isso e não me desestabilizar, não aquilo digamos assim, afetar o mínimo possível na minha reação. Mas para isso existe o envolvimento, ou digamos assim, o investimento em se preparar para isso, né? A gente não pode depender do comportamento dos outros. A gente vai ter que lidar como é que eu faço em casos de, por exemplo, como esse aí que o Stefano falou, de a pessoa chegar e falar uma coisa que nem a gente comenta, né? A gente trabalha muito com vestibulandos, concurseiros. Imagina o pessoal vai entrar para a prova e tu quer dar, o pai, a mãe, vai dar uma força para a pessoa e diz,
vê se passa agora, porque é a última chance, sabe? São coisas que Não pode, não é o momento, não é, enfim. Como é que a gente pode fazer assim, como a Helena perguntou, a gente sempre vai. A gente tem uma dificuldade assim, porque as pessoas normalmente vão procurar a máxima performance para eliminar o erro. Elas entendem que ter máxima performance é eliminar o erro. Então a gente precisa mudar toda essa cultura, toda essa mentalidade, em primeiro lugar, do que ela entende por erro, o que ensinaram para ela. Então, uma vez atendi uma menina que ela não se arriscava em nada na vida, ela tinha dificuldade de aprender com os erros dela, seja no vestibular, seja na vida. Então, ela não se arriscava, ela ficava lá sem respirar, não conseguia nem respirar. E aí, conversando com a família dela, que daí eu conversei com a família dela, e o pai dela disse assim para mim, eu não sei por que ela é assim, porque a gente sempre incentivou muito, né? A gente só falou assim que só não pode errar, porque o erro não tem volta. Mas, obviamente que ele estava falando dos erros da vida, mas que para ele, contexto, né? mas ela aplicou para tudo, inclusive para provas, para a vida, para escolhas que ela ia fazer. Logo, ela estava paralisada, porque não tem como viver sem errar. Então, ela paralisou. Não se pode arriscar. Então, a gente precisa começar primeiro pela respiração, Helena, porque se a pessoa não se acalmar primeiro, ela não vai nem entender o que a gente está perguntando. Sim. Né? Tanto é que eu tive que chamar a família para tentar entender, porque ela estava tão paralisada que ela não conseguia me trazer conteúdos que eu conseguisse ajudá-la. Então, se a pessoa primeiro vai respirando, vai ficando tranquila, ela vai assim, ó, entendendo que não precisa ser perfeita, que eu vou aqui, que eu vou passar, eu vou alcançar os meus objetivos, eu vou alcançar o cargo almejado, errando, aprendendo, sendo humano. Então, assim, ó, toda essa questão de aceitar a sua humanidade que tem a ver com o errar. Então, a gente precisa trabalhar primeiro a ideia que ela tem, que ela aprendeu sobre o erro na escola e na família, acalmar as emoções dela em relação a isso, e depois ensinar ela a aprender com cada um dos erros. Aquilo que ela entende como erro, ela procurar aprender com aquilo, e a gente ir verificando como é que ela vai aprendendo aquilo, como é que ela vai mudando para aprendizagem, essa mentalidade. Aceitar a vulnerabilidade, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um agravante que talvez algumas pessoas que nos ouvem podem discordar e podem até escrever aí se discordam, mas a nossa, digamos assim, origem germânica e europeia tem muito assim essa ideia de que não se pode errar. Então, assim, ó, o povo alemão ainda tem muito isso até hoje. Né? Até pela questão da Segunda Guerra, o constrangimento que eles sentem em relação ao erro cometido na Segunda Guerra. Então, assim, digamos assim, uma origem, né? uma cultura em que o erro não é bem visto. Então, eu vejo assim, as pessoas que saem do Rio Grande do Sul e vão aprender com vocês, elas comentam assim, aqui, né? Por exemplo, em São Paulo, que tem gente do país inteiro estudando, e as pessoas vão estudar aí, elas dizem para mim, dizem para a gente assim, né? Aqui, se o professor pergunta alguma coisa e eles não sabem, eles respondem, eles erram, eles não têm problema de errar. Então, eles se sentem confortáveis com isso. Talvez vocês que são daí achem que ainda vocês têm muito para evoluir no lidar com o erro. Mas aqui, por exemplo, se você for num colégio ou na faculdade e um professor faz uma pergunta, é silêncio absoluto. Não existe essa... As pessoas não arriscam. Então, existe uma preocupação em preservar a sua autoimagem muito grande. E quando se tem uma preocupação muito grande com a autoimagem, em como o outro me enxerga, como o outro está me vendo, como o outro está me avaliando, não vai existir essa predisposição para o erro. Então, eu preciso estar aqui, né? Eu preciso estar aqui vulnerável, exposta, para poder aprender.
E o Então, papel tem do uma outra. professor nesse momento é crucial, né? Porque se o professor falar, se a pessoa se arrisca, já depois, né, de tanto sacrifício ali, difícil, às vezes, o professor fala, você não estudou, hein? Você tem que aprender, você tem que Isso, estudar mais. Então, ele também está isso. julgando esse erro, né, como um É. fracasso ou como uma incompetência do aluno. Então, é muito Uma importante outra, que o professor tenha essa atenção, né? Então, para não Uhum. constranger os alunos ali na frente de todo mundo, porque aí ele fecha a porta de uma vez. Para mim, é tudo. Eu, trabalhando com design, muitas vezes eu aprendi o seguinte: o erro eu vejo muito a visão do yin e yang, assim. Tipo, é o erro e o acerto. Tipo, só existe o errado porque existe o certo. Então, é um conjunto. Então, quem não erra também não acerta. Essa pessoa que você falou que não tinha medo de errar, ela também não vai acertar. E eu aprendi Exatamente. isso com o meu trabalho, porque muitas vezes você está desenvolvendo um produto novo, algo que não existe, e você faz um desenho ou faz algo no computador tridimensional, você faz um protótipo que você pega na mão, e é um produto que não existe no mercado. E você coloca na frente e você olha, tá certo ou tá errado? Não tem como você dizer, porque não tem o comparativo. Ele só vai ser errado se tiver o certo. Então, a gente aprendeu que você não consegue fazer uma proposta de design só para algo novo. Você tem que fazer pelo menos 2 ou 3 assim a mais. Porque mesmo se a sua primeira ideia for a ideia certa, você tem que ter uma errada depois para saber que aquela estava certa. Então, eu aprendi isso. Tipo, não adianta fazer. Ou seja, o erro está combinado Sim. com o acerto. É uma simbiose. Senão é uma coisa só, aí é uma ditadura de ideia. Tipo, é isso, acabou. Né? Então você tem sabe, que balancear. uma coisa que a gente sempre fala, né? Por exemplo, tem certo, o autoconhecimento sempre vai estar na base de todo esse nosso desenvolvimento, crescimento em qualquer aspecto que a gente queira, né? Sim. E o autoconhecimento é a pessoa se reconhecer, por exemplo, quando a pessoa tem uma personalidade perfeccionista, particularmente quem tem uma personalidade perfeccionista sofre muito com essa questão de não aproveitar o erro, porque ele não admite o erro. Então, Exato. Total, esse total. tipo de personalidade sofre muito porque nunca é o suficiente, não tem espaço para errar, não pode errar, enfim, se erra, vai dar um jeito de, enfim, esquecer isso, evitar, esconder, sei lá, porque isso não pode acontecer. Então, para esse tipo de perfil é extremamente difícil. Então, se a pessoa que se conhece como um pouco perfeccionista, deveria, tipo, ficar ligado ou reconhecer que essa tendência tende a piorar essa questão de aceitação do erro. Então, por exemplo, essa pessoa deveria investir um pouco em flexibilizar a sua nível de perfeccionismo, né? Porque vai acarretar todo o resto das coisas. Então, ela vai ser uma pessoa que vai sofrer mais, vai estar sempre achando pressionada, sem satisfação, sem a realização, porque nunca é suficiente. Então, só para registrar que esse perfil deveria apostar em ajuda, em autodesenvolvimento, enfim, porque realmente essa parte ela não vai ser nada fácil para ela aderir ou assimilar a questão do erro como parte de algo que pode levar ela a crescimento. É Então, verdade. O Cláudio fez um comentário aqui. Então, ele falou: quando aceitamos as nossas limitações, é como tirar uma bola de ferro do pé. É exatamente isso, né? A cultura do erro ajuda a gente a entender, Cláudio, que a gente tem que ser humano e a gente tem que aceitar essa humanidade que faz realmente que faz do erro um aprendizado ou que faz do erro um aprimoramento, e isso faz parte mesmo, né, de ser humano. Então a gente não vai ser perfeito o tempo todo, a gente não vai ser excelente o tempo todo. Então a gente precisa entender que isso faz parte da nossa natureza. Mas as organizações, elas estão mais bem preparadas, né, para aceitar o erro, por conta, né, de processos ágeis, por todas essas metodologias que aceitam o erro como uma parte essencial do processo.
O desafio agora é fazer com que as pessoas, né, fora das organizações, né, as famílias, os pais, os professores, também compreendam a importância do erro dentro do processo de aprendizagem. Então, essa maneira de encarar, e o Hector falou bem sobre o perfeccionismo, e a gente também é educado para fazer tudo perfeitamente, para tirar 10 em tudo. Tem alguns pais que chegam a falar para o filho, olha, tirar 10 é sua obrigação. Menos do que isso é inaceitável. Sim. Então, isso é uma maneira de tornar as pessoas mais tendenciosas ao perfeccionismo, né? E muitas vezes foi essa pressão, né, dentro desse processo de desenvolvimento da criança que fez com que ela se tornasse perfeccionista. Então, a gente precisa ter bastante atenção, porque, como o Hector bem disse, o perfeccionismo é paralisante. E a pessoa perfeccionista, normalmente, ela é inflexível. Ela tem aquela maneira de fazer as coisas, ela aposta nesse mesmo jeito, ela faz sempre do mesmo jeito, e ela quer, de fato, se sentir segura com relação aos processos, às suas dinâmicas, às suas tarefas. Então, ela não tem muita flexibilidade para mudar, para enxergar as coisas de outro ponto de vista, para ver as coisas sob outras perspectivas. Então, o perfil perfeccionista normalmente é o menos criativo. Então, são pessoas com mentalidade muito fixa, né? É aquele padrão fixo que é a mesma maneira de fazer as coisas. É aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Então, se você tem a síndrome da Gabriela, né? Que é aquela... Eu não sei, os mais jovens não sabem dessa piada, né? Pesquisem aí a história da Gabriela, que é de uma novela muito antiga. De Jorge Amado. Exatamente, Jorge Amado. Mas se você tem essa síndrome, dificilmente você vai conseguir desenvolver muito seu potencial criativo. Então, a criatividade justamente propõe uma mente mais flexível, tem a ver com a flexibilidade de pensar, com a flexibilidade de aprender, com a agilidade de aprendizagem também, que vem através desse processo do aprimoramento através do erro. Olha, na minha visão de cultura do erro, eu só sou bastante categórico com um ponto, que é o que você falou, é o aprendizado. Eu acho que assim, é aquela coisa, você né, errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Para mim, eu sou muito assim, eu tenho muito essa visão. Eu acho que o erro faz parte, só que se não tiver a linha do aprendizado logo em seguida, aí virou inutilidade. Aí é realmente um erro, é realmente algo que não devia ter acontecido. Tem muitas empresas que elas, ao longo da sua vida, elas têm sistemas que elas documentam como boas práticas, e essas empresas utilizam esses conhecimentos e documentam isso cada um dentro da sua linha de negócios, que são a maneira daquela empresa criar uma inteligência interna para a cultura do erro, onde as pessoas e os times, ao longo dos anos, elas vão errando e desses erros geram insights e elas aprendem, elas documentam isso em boas práticas que vão sendo atualizadas ao longo do tempo da vida daquela empresa, criando um belíssimo manual de aprendizado ao longo do tempo. Então, para mim, é importante aprender. Se você não aprende, aí não ajuda nada. Não cumpre o seu papel, o erro, né? Gente, olha, daqui a pouquinho vai terminar o nosso tempo. A gente tem uma limitação de 1 hora. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem esse momento para deixarem um comentário, uma pergunta. Eu agradeço o Cláudio pelo comentário. Bem-vindos aqui. Tem gente entrando aqui, ó. Agora, Grace. Obrigada, Rodrigo. Sempre por aqui também. Grande amigo, a Yara. Quem mais está por aqui? A Bia. A gente viu a Graça. Miele, Cláudio. Então, pessoal, vocês podem deixar aí uma pergunta, um comentário, que dá tempo. A gente tem aí 6 minutinhos ainda, tá bom? E a gente fala bastante sobre a cultura do erro, a gente aprofunda um pouco mais nesse conteúdo também no nosso novo curso online, Creative-se. Então, se você ainda não conhece o nosso curso, tem o link aí na biografia do nosso perfil, e lá a gente tem aí uma série
de informações complementares sobre a cultura do erro, a cultura da inovação, como que isso funciona dentro das organizações e como que a gente pode utilizar esses aprendizados também na nossa vida, como pais, como marido, mulher, como filhos. Então, é muito importante, como casal também, né? Porque os casais aprendem muito também a partir dos erros e amadurecem bastante a partir disso também. Então, eu acredito que isso está inserido em todos os contextos, né? Acho que, Simone, você fala um ponto bem interessante da situação né, da cultura ali oriental, que ensina, mas não pratica, né? E é muito interessante assim, esse ponto, porque você aprende na escola e você leva isso não só para o trabalho, mas vai para a vida, né? Assim, acho que é o ponto que assim, é o jeito de ser da pessoa. O que o Hector falou do perfeccionismo, assim, é uma coisa que eu já falo, assim, há muito tempo atrás, eu nunca fui uma pessoa que chegasse na entrevista de emprego e falasse meu único defeito é ser perfeito. Tipo, eu nunca fiz isso. Tipo, porque eu falo assim, não dá para ser perfeccionista. Eu percebi lá atrás que você é perfeccionista, você não faz, a coisa não gira, você não coloca em prática. Então, realmente, tem esse contexto todo importante. Sim. Então, para quem está nos ouvindo, acho que é importante a gente frisar esses pontos da aprendizagem que nós estávamos falando, das pessoas entenderem a aprendizagem como um valor para elas, a aprendizagem contínua como um valor, porque aí a criatividade ela também vai andar junto com isso. E essa aprendizagem que você está falando, que é complementar ao erro, não são excludentes, como muitas vezes as pessoas pensam, são complementares, como se encontra lá na filosofia oriental, que é aquela que nos ensina que o valor está na caminhada, que é bom as pessoas lembrarem, o valor está na nossa caminhada, a aprendizagem, o que eu aprendi enquanto eu estava buscando aquele resultado, e não o resultado em si. Muitas vezes, quando as pessoas elas focam o resultado, elas não aprendem com a caminhada. E na caminhada é que estão os erros e os acertos para poder, então, enriquecer experiência, né? e enxergar também as flores no caminho, desviar das pedras, enfim, poder ter estratégias para lidar com aquilo que se encontra no caminho. Então, eu não lembro bem como é que é a frase do Thomas Edison, mas alguém perguntou para ele assim, como foi que ele se sentiu fracassando 4.000 vezes quando ele chegou à eletricidade? E ele disse, eu não fracassei, eu errei e aprendi. Tá? Então, ele não tinha essa visão. E por isso ele teve persistência. E ele encontrou a solução. E ele seguiu na caminhada. Do tipo, eu tive 999 experimentos e um acerto. Então, é importante as pessoas entenderem que a humildade faz parte dessa aprendizagem. Nós nos colocarmos numa condição de eternos aprendizes, que a gente não vai estar pronto, não vai saber as coisas. Então, essa humildade para aprender. Não sei se tem tempo ainda para eu contar outra história de outra família, Helena. Que uma vez um pai... 2 minutos. Um pai, vou contar, rapidinho. Um pai me disse assim de uma menina, ela não reconhece que errou, não pede desculpa. E eu perguntei para eles assim, e vocês pedem desculpa? Como é que vocês fazem quando vocês erram? Aqui ninguém erra. Entendi. Entendemos tudo. Entenderam? Isso que você falou do Thomas Edison, eu nunca estudei a fundo essa história específica dele, porque eu já li também que ele já fez mais de 10 mil protótipos assim, da lâmpada. Eu não sei se o número, mas é bastante teimosia ali, né, para ter certeza. Saber lidar muito bem com o erro para fazer tanta coisa. Muita inteligência emocional. Muita humildade. Oi, desculpa, Simone. Muita humildade. Muito. Exatamente. Gente, a gente quer agradecer vocês de novo pela companhia tão gostosa de sempre. Muito. Então, terça-feira que vem, 8h30, se Deus quiser, estamos aqui para falar de mais um tema sobre criatividade, inovação, inteligência emocional, alta performance. Então, nós unimos conhecimento do designer, da neurociência, da psicologia e estamos trazendo para vocês sempre um tema interessante, tá bom? Então, estejam com a gente aqui na próxima semana. Um abraço para vocês. Tchau, até mais. Tchau, vamos encerrar mais. Passa lá. Um beijo. Vamos, tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado.